até porque Minas Gerais não pode voltar a ser governado pelo PT nunca. Nós estávamos com o Estado quebrado, com o governo não fazendo os repasses de ICMS, de IPVA, da educação e da saúde para os prefeitos que estavam ali presentes no evento, inclusive, ele diz isso para os prefeitos que estão aqui presentes, não estava pagando a folha dos funcionários do Estado, não estava pagando o 13º. Vamos para Minas Gerais. Vamos para Minas Gerais e durante evento em Minas Gerais, realizado ontem, o presidente Lula subiu o tom contra Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Trump não deve ter dormido de ontem para hoje. E disse que o norte-americano precisa respeitar o Brasil. Em seu discurso, Lula Lelé disse que não tem medo de cara feia. Isso todos nós sabemos. Né? Pois é, conta uma novidade. Cuidado que a Comissão dos Direitos Humanos, como é que é o nome da menina? Você que está tirando conclusões. Eu estou falando que ele não tem medo de cara feia. Nós, e foi ele que disse. Nolo sapiamo. E foi ele que disse. Nolo sapiamo. Nolo sapiamo. Ele não tem medo de cara feia, repetindo. Lula, ele falou o quê? Que não tem medo de cara feia, e eu disse que a gente sabia. Ele disse que não tem medo de cara feia e seria dispensável dizer, o que eu estou dizendo aqui é que eu estou dando razão ao Lula. Tá. Ele não tem medo de cara feia. Eu falei, ele tem toda a razão, ele não tem medo de cara feia, não precisava nem ter dito. Eu estou dando razão ao presidente do Brasil. Exato. Ele não tem medo de cara feia. Não tem medo de cara feia. Também não tem medo de cafonalha, como ele também não tem. Não tem. Ele é destemido, o Lula é destemido. Da minha geração. E eu já falei que ele não tem medo de cara feia. Amigo por perto. Eu já falei aqui na notícia que ele falou que não tem medo de cara feia. Ah, não falou, repete aí. Então assim, o Lula falou que não tem medo de cara feia. E pediu pro Trump falar manso. Aí vai vir o Trump agora, né, como fala? Pra surdo ouvir, pra cego ver, esse shot faz falar mansa. Né? Bom, vamos ouvir aí o que o Lula fala. Roda aí, alemão. Por isso que eu digo sempre, não adianta o Trump ficar gritando de lá, porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo, fale com respeito comigo, que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado. É assim que a gente vai governar esse país. É assim que a gente vai governar esse país. E eu quero me encontrar com vocês no ano que vem. Se me convidar para o Salão do Automóvel, eu vou este ano lá no Salão do Automóvel, ver se vocês estão melhorando a qualidade do carro de vocês. E quero me encontrar o ano que vem, porque eu quero sair desse país. Eu quero sair da presidência entregando mais do que eu prometi durante as eleições. Pode ficar certo disso. Você veja, né? Ele fala, a gente vai governar. Então, da mesma maneira que a gente sabe que ele não tem medo de cara feia, a gente sabe que, de fato, pode ser que ele vá governar, porque até o momento não governa. Isso é um fato. Segundo, ele vai inspecionar a feira do automóvel, vai fazer o quê? Campeonato para ver quem vira mais etanol com os carros? E que vai inspecionar o quê? E ele tomou uma invertida do Zema nesse evento, que ele falou tanta groselha, vou deixar para a Ana Paula falar. E por falar em tudo isso, porque que ele falou do Trump? É porque a tarifa, né, as tarifas de 25% dos Estados Unidos sobre as importações de aço e alumínio do Brasil entraram em vigor na data de hoje, quarta-feira. A medida confirmada pelo vice-secretário de imprensa da Casa Branca é de que todos os parceiros comerciais dos norte-americanos, sem exceções, serão afetados pelas taxas. E hoje pela manhã, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o Brasil não vai retaliar as tarifas dos Estados Unidos por orientação de Lula. Retaliar? Porque o Brasil não aplica tarifa. Aplica. Então, retaliar o quê? Outro mentiroso? O Brasil tarifa muito mais os produtos americanos do que os americanos tarifam os produtos brasileiros. Então, por esse critério, o Trump está certo. É ele que está fazendo isso agora, retaliando, que a gente já... Não, mas eu falei, da cabeça do Lula, a retaliação dele é a dupla penetração.
Ele vai pôr imposto também no cara que acabou de receber imposto dos Estados Unidos. Porque um movimento que eu vi, Luiz, que a União Europeia ficou assim putíssima com o Trump, né? Mas é aquela coisa, todo mundo gosta de tributar os outros, mas ninguém gosta de ser tributado, né? Essa que é a verdade. Não, sem dúvida. Nesse aspecto, o Trump está certo. O que ele está fazendo tem lógica. Qual é a minha crítica? Minha crítica é o exagero. A crítica é que não vale a pena. Não, é que exatamente. A primeira, não é uma coisa contra o Brasil. O Brasil é um grãozinho de milho nessa história toda. O Lula está se achando muito importante, né? O Trump está nem preocupado com o Lula. A questão é, como ele está sobretaxando o mundo inteiro, os produtos já estão entrando mais caros nos Estados Unidos. A inflação vai subir e aí entra o risco de recessão, inclusive derrubou a Bolsa nos últimos dias. Então, o grande medo é, se o Trump pegar pesado demais, ele pode jogar a sua própria economia num processo recessivo, e claro que a maior economia do mundo em recessão é ruim para o mundo inteiro. Então, se ele tomar esse cuidado, do ponto de vista lógico... Mas agora, vamos olhar por esse ponto de vista, Luiz Antônio Nogueira, que ele põe 25% que não é recíproco que o Brasil coloca. Sim. Então, ele não força os países a... Você quer continuar vendendo sem imposto? Tira o imposto do nosso. Porque aí ele aumenta a produção americana. Sim, não? Pode ser uma negociação, né? Mas no caso, o Brasil vende aço e alumínio para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos não vende aço e alumínio para o Brasil. Então, ele teria que negociar com outros produtos. Entendeu? Não. Porque a venda ela é praticamente unilateral. Só o Brasil que vende para os Estados Unidos. O inverso não ocorre nesse tipo de produto. Agora, os Estados Unidos vendem produtos já industrializados, que já são acabados. Então, assim, são produtos mais caros. Claro. Sorte deles. Competência deles, né? Na verdade. Competência Exato. deles. Agora, e do ponto de vista comercial, a balança comercial entre Brasil e Estados Unidos praticamente zerou ano passado. Isso não é um problema mesmo. Os Estados Unidos têm déficit com a China. O grande problema dos Estados Unidos chama-se China. O Brasil, como eu disse, é inexpressivo nessa história. E aí, alguém já está fazendo consórcio para comprar ovo de Páscoa? Tá caro, hein? Não, então, é verdade aquele negócio que tem uma foto rolando nas redes, assim, compre com seu FGTS o ovo de Páscoa. É porque o Lula vai liberar os saques, vai alterar a regra aí dos saques do FGTS para a galera poder sacar o FGTS, poder fazer empréstimo consignado. Aí vai comer a picanha com dinheiro emprestado e depois não vai ter como pagar. Mas ele vai criar essa falsa sensação de que a picanha que ele prometeu tá dando para comprar. Compre o ovo de Páscoa agora e pague no Natal, exato, né? Deve ser isso. Exato. Agora, para o Natal, por coincidência, fui no mercado ontem, quase não tem ovo de Páscoa por menos R$100. Então, é um negócio assustador. Para comprar ovo só mediante saque. Tanto ovo de galinha quanto ovo de chocolate. Todos os ovos estão caros. Tá tudo caro. Né? Não tem como escapar. Que as pessoas voltam a se concentrar no quê? Na importância da Páscoa verdadeira, que é a ressurreição de Nosso Senhor, e não o período da Páscoa. Mas esse discurso do Lula também é muito cara de pau, porque é claramente um palanque político, né, que ele está fazendo já, pensando nas próximas eleições, porque o Trump nem falou com ele. Tipo, é o que você estava falando. O Trump está falando com uma série de países que ele está taxando, inclusive... O próprio Canadá, estavam falando de dar uma contrapartida, o próprio Canadá, o Doug Ford, canadense, falou, não, se você fizer isso eu vou cortar a energia, e foi isso que ele fez, e o Trump voltou atrás em relação ao Canadá. O Brasil poderia fazer isso, de alguma forma, se fosse interessante para os Estados Unidos, só que eu acho que a contrabalança não vale tanto a pena. E eu, olhando os vídeos também, eu não vi em nenhum momento o Trump gritando com ninguém, né? O Lula fica nessa narrativa de que os Estados Unidos, capitalista malvadão, né? Ele grita. Ele quer criar esse espantalho, né? Os Estados Unidos malvadão que está oprimindo os brasileiros agora, e criando um troço que não existe. O Lula está engasopado. Ele chamou o Trump de nazista, ele agride o tempo todo. Ele já engasopou. Agora o Trump, ele fala de uma forma firme, igual nós vimos lá o episódio, né, da Ucrânia, ele fala e, tipo assim, doa quem doer. Mas ele não vê também ele gritando com ninguém. Não. E o Zema? Fiquei curioso, você ia falar do Zema? Então, menino, ele tava lá fazendo essa papagaiada toda. Ele falou pro Lula assim, eu vou falar pro Zema, vou só reproduzir, ele falou assim, ô Zema, eu desafio você, Zema, a dizer que outro presidente na história desse país investiu tanto em Minas Gerais? Porque nós temos reservado no PAC para Minas Gerais não sei quantos bilhões. Que é assim, né? Reservado no PAC tem bilhões e bilhões and billions and billions, só que nunca chega. O governo do PT nunca ajudou o estado de Minas Gerais. Sempre aí o Zema deu uma invertida. Aí o governador disse o seguinte, nesse mesmo evento, na cara dele lá, né, disse o seguinte...
que quando em 2019 assumiu o governo, que pegou esse governo do Fernando Pimentel, que era um governo do PT, pegou o Estado quebrado, que não é nenhum, todo mundo sabe disso, mas é bom lembrar, é bom dizer sempre o óbvio, bom relembrar, até porque Minas Gerais não pode voltar a ser governado pelo PT nunca. Nós estávamos com o Estado quebrado, com o governo não fazendo os repasses de ICMS, de IPVA, da educação e da saúde para os prefeitos que estavam ali presentes no evento, inclusive, ele diz isso para os prefeitos que estão aqui presentes, não estava pagando a folha dos funcionários do Estado, não estava pagando o 13º, teve ainda, aí no início de 2019, a tragédia de Brumadinho, e aí ele conta que os representantes da empresa, que estava inaugurando lá, né, no caso da Fiat, procurou o governador para saber se, olha, vai dar para acreditar em Minas Gerais, dá para continuar aqui, né? Vai dar para o quê? Para continuar. Acreditar o quê? Acreditar. Esse mineiro dá pra acreditar. Acreditar o quê? É porque eu tô falando do Zema, e aí se você pegar ele falando, ainda é pior do que eu, né? E aí ele conta, então, aí ele diz o seguinte, aí ele dá aquela alfinetada no presidente, falando que o estado de Minas Gerais é o segundo mais populoso do Brasil, só perde para São Paulo, e que tem 14 secretarias, acho que é o menor número de secretarias, e que não precisa de você ter 20, 30 jogadores em campo para fazer uma bela partida, que você precisa ter 11 craques, né? Mas craque pro PT é aquele do cachimbo só. Aí você veja, né? Aí ele fala assim, nós investimos, o PAC, a gente não sabe, porque da mesma maneira que tem dinheiro do PAC para Minas, tinha o dinheiro do Plano Safra para o agronegócio, que depois, na hora de acreditar, minha filha, é aí que você não acredita, que não tinha dinheiro. Agora, o PAC é a mesma coisa. Segundo, a Stella Atlantis está investindo, não é porque o dinheiro, o governo está colocando dinheiro, é porque ele deu benefício previdenciário para a Stella Atlantis. A Stella Atlantis ela tem uma alíquota de imposto sobre folha que dá para ela bilhões em vantagem a troco dela investir em determinados lugares, que não é só Minas Gerais. Então ele mente muito, Lula. E depois ele fala assim, eu desafio a vocês dizer se o Bolsonaro, Minas não é o estado mais populoso do Brasil? Sim. Como o estado mais populoso do Brasil? O segundo, perde para São Paulo. Como o segundo estado mais populoso do Brasil, quanto não se pagou com o Bolsa Brasil, o Auxílio Brasil para Minas Gerais? Porque na época eles falavam assim, como que fala? Fica em casa, economia a gente vê depois. Exatamente, principalmente ali na região, então, do Vale de Jequitinhonha, norte de Minas, indo aí na direção nordeste do país, a gente sabe que Minas Gerais tem muitos problemas e muitas dificuldades. Aí vem um Jequitinhonha desse e fala o que quer. Jequitinhonha. Jequitinhonha. Mas então ele deu essa invertida mesmo lá na frente do Lula, né? Denunciando aí não só, ele ainda disse mais, que ele não usa de benefícios e de mordomias no governo, né? O Zema. O Zema, que fosse o Lula. Não, que o Lula nós temos o padrão Janja de ser, né? Cafona. Que não tem jeito, é cafona, é marmota, como se diz em Minas Gerais. Mas é isso aí, eu achei bem feita a colocação do Zema, no jeitinho mineiro, falando manso, mas disse lá e o Lula teve que ficar quietinho ouvindo. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder,
Se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.